Você já percebeu que os verdadeiramente ricos não gritam sua riqueza, mas a sussurram através de gestos quase invisíveis? Enquanto a maioria se perde em ostentação vazia e performances públicas de sucesso, existe uma classe de pessoas que carrega consigo sinais silenciosos de poder real, marcas sutis que apenas olhos treinados conseguem identificar. Esses sinais não aparecem em roupas de marca ou carros importados. Eles emergem da forma como alguém se move pelo mundo, como fala, como silencia, como decide. E Maquiavel, observador implacável da natureza humana e dos mecanismos do poder, sabia exatamente o que procurar quando analisava quem estava destinado a conquistar domínios e quem estava fadado a permanecer eternamente à margem da verdadeira influência. A questão que separa os futuros ricos dos eternos observadores não está no talento visível, mas na capacidade de reconhecer e emitir esses sinais de poder silencioso. Se você está disposto a enxergar além das aparências e compreender os mecanismos profundos que distinguem quem acumula poder real daqueles que apenas fantasiam sobre ele, então este é exatamente o lugar onde você precisa estar. Inscreva-se agora e deixe sua curtida, porque o que vamos destrinchar aqui não é teoria motivacional barata, mas um mapa estratégico da psicologia do poder e da riqueza verdadeira. Maquiavel não escreveu sobre dinheiro da forma como economistas fazem. Ele escreveu sobre poder e compreendeu algo que a maioria ignora completamente. Riqueza é apenas uma das manifestações do poder, não seu objetivo final. Quem busca dinheiro por dinheiro se torna escravo dele. Quem busca poder aprende a usar o dinheiro como ferramenta e, nesse processo, ironicamente, acumula muito mais riqueza do que aqueles que a perseguem diretamente. O florentino observava príncipes, mercadores, condottieri e papas. Via fortunas serem erguidas e destruídas. E notou padrões de comportamento que antecediam o sucesso material. Sinais que revelavam quem possuía a estrutura interna para conquistar e manter recursos, e quem desmoronaria ao primeiro vento contrário da fortuna. Esses sinais são silenciosos justamente porque não dependem de aprovação externa. São manifestações de uma arquitetura psicológica sólida, de uma compreensão profunda sobre como o mundo realmente funciona, não como gostaríamos que funcionasse. O primeiro sinal silencioso está na capacidade de adiar gratificação sem sofrimento visível. Observe alguém que recusa prazeres imediatos não por autopunição moralista, mas por cálculo estratégico frio. Maquiavel valorizava a virtude, aquela qualidade de moldar a realidade através de ação disciplinada e inteligente. E a virtude exige que você domine seus impulsos não através de repressão neurótica, mas através de redirecionamento estratégico de energia. Os estoicos, especialmente Epiteto, nos ensinaram que sofremos não pelos eventos, mas por nossos julgamentos sobre eles. Quem vai ficar rico não vê o adiamento de prazer como sacrifício doloroso, mas como investimento natural. Essa pessoa não está se privando, está comprando tempo futuro com presente disciplinado. A diferença é sutil, mas fundamental. Um cara que reclama de acordar cedo está em guerra consigo mesmo. Um cara que acorda cedo porque calculou que aquelas horas silenciosas valem 10 vezes as horas barulhentas da tarde, está exercendo poder sobre si mesmo e, consequentemente, sobre sua realidade. Esse domínio interno é o primeiro capital real de qualquer pessoa destinada à riqueza. Sem ele, qualquer fortuna externa será temporária, porque falta a estrutura psicológica para sustentá-la. Mas existe um segundo sinal ainda mais sutil: a capacidade de observar sistemas sem se perder em componentes. Enquanto a maioria das pessoas fica fascinada por detalhes isolados, por técnicas milagrosas, por atalhos secretos, quem possui mentalidade de poder observa padrões maiores. Maquiavel analisava não apenas o príncipe individual, mas todo o tecido de relações que sustentava ou ameaçava seu poder. Via alianças, traições potenciais, dinâmicas de interesse, jogos de soma zero e soma positiva. Essa visão sistêmica não é dom místico, é treino deliberado de atenção. Você conhece alguém que rapidamente identifica quem realmente decide em uma sala, mesmo que essa pessoa não seja a mais barulhenta?
Alguém que percebe antes dos outros quando uma empresa está prestes a mudar de direção, quando um mercado está saturando, quando uma oportunidade está nascendo. Esse tipo de pessoa não tem mais informação que as outras necessariamente. Tem mais clareza sobre o que importa, filtro melhor, sabe distinguir ruído de sinal. E essa capacidade, esse olho treinado para estruturas em vez de eventos isolados, é marca registrada de quem vai construir riqueza duradoura. Porque riqueza não vem de um único movimento brilhante, mas de centenas de decisões ligeiramente melhores acumuladas ao longo de anos. E decisões melhores nascem de leitura superior da realidade. Agora observe o silêncio estratégico. Maquiavel aconselhava o príncipe a ser cauteloso com palavras, porque cada declaração cria compromisso, revela intenção, limita movimento futuro. Quem vai ficar rico fala menos do que poderia, não por timidez ou insegurança, mas por economia de informação. Gracián, o jesuíta espanhol que destilou Maquiavel em aforismos cortantes, dizia que a metade de uma palavra basta ao sábio. Revelar toda sua intenção é desarmar-se antes da batalha. As pessoas mais perigosas, estrategicamente, são aquelas que fazem perguntas precisas e respondem com generalidades elegantes. Controlam o fluxo de informação como um jogador de xadrez controla o centro do tabuleiro. Você já reparou em alguém que nunca parece surpreendido? Que quando acontece algo inesperado, apenas ajusta curso suavemente, como se já tivesse considerado aquela possibilidade? Essa pessoa não é vidente. É alguém que mantém suas cartas próximas ao peito e joga múltiplos cenários mentalmente antes de comprometer recursos. O oposto disso é o tagarela compulsivo, que precisa validação social constante, que conta todos os seus planos antes de executá-los, que transforma cada intenção em declaração pública. Esse indivíduo está pedindo para ser sabotado, copiado, antecipado. Está distribuindo gratuitamente a única vantagem real que possui: informação assimétrica sobre suas próprias intenções. Há também o sinal da indiferença seletiva. Nietzsche percebeu que o homem superior não reage a todo estímulo, não se ofende facilmente, não desperdiça energia emocional em batalhas irrelevantes. Maquiavel aconselhava a escolher guerras com cuidado, porque recursos são sempre limitados e cada conflito tem custo de oportunidade. Quem vai ficar rico demonstra uma capacidade quase sobrenatural de ignorar provocações, de não se envolver em dramas laterais, de deixar insultos pequenos passarem sem resposta. Isso não é fraqueza, é contenção de poder. Um rio que transborda a cada chuva leve não tem profundidade. Um rio profundo absorve tempestades, sem alterar seu curso fundamental. As pessoas confundem reação com força, acham que responder a cada provocação demonstra caráter. Mas Maquiavel sabia que o príncipe sábio conserva energia para batalhas que realmente importam. Se você observar atentamente, vai notar que pessoas destinadas ao poder real não se deixam arrastar para discussões estéreis. Não tentam convencer quem não importa. Não desperdiçam retórica em plateias irrelevantes. Escolhem onde aplicar atenção com precisão cirúrgica. E essa economia de energia emocional se traduz diretamente em vantagem material, porque enquanto outros estão exaustos de brigas imaginárias em redes sociais, essas pessoas estão construindo, negociando, estudando, expandindo. Outro sinal crucial está na forma como alguém lida com fracasso. Marco Aurélio, imperador filósofo, escrevia para si mesmo que o obstáculo ao caminho se torna o caminho. Não estava fazendo poesia motivacional, estava descrevendo uma reorientação cognitiva profunda. Maquiavel observou que a fortuna derruba quem não sabe adaptar-se às suas mudanças. Os que sobrevivem às guinadas do destino não são os mais fortes em sentido bruto, mas os mais flexíveis estrategicamente. Quando você vê alguém fracassar e, em vez de lamento paralisante ou negação defensiva, observa essa pessoa extrair lições específicas e ajustar a abordagem, você está diante de um sinal silencioso poderosíssimo. A maioria das pessoas fracassa e cria narrativas que protegem seu ego. Culpam externos, circunstâncias, injustiças cósmicas e ficam presas no mesmo padrão para sempre. Quem vai ficar rico fracassa e se pergunta friamente:
onde exatamente meu modelo de realidade estava errado? Que premissa falsa eu estava operando? Como posso testar diferente na próxima iteração? Essa frieza analítica diante do próprio fracasso é rara porque dói. Exige que você confronte sua própria incompetência sem anestesia emocional. Mas é precisamente esse confronto que gera aprendizado real, que constrói modelos mentais mais precisos, que transforma a derrota em calibração. A relação com o dinheiro em si é outro indicador revelador. Schopenhauer notou que a maioria dos homens é escrava de seus desejos, vivendo em perpétua insatisfação, porque cada desejo satisfeito gera imediatamente um novo. O ciclo é interminável e torturante. Quem vai ficar rico demonstra uma relação diferente com recursos. Não há desprezo moralista pelo dinheiro, como fazem os que secretamente o invejam. Nem há adoração fetichista, como fazem os que transformaram a acumulação em substituto patológico para outros vazios. Existe pragmatismo frio. Dinheiro é ferramenta, é armazenamento de energia social, é opção, é liberdade de movimento. É respeitado pelo que permite, não pelo que simboliza. Você consegue identificar alguém assim? Alguém que gasta sem culpa quando faz sentido estratégico, mas corta custos drasticamente, onde não há retorno? Que não precisa impressionar estranhos com consumo visível, mas investe pesadamente em capacitação invisível? Que entende que dinheiro guardado não é ponto final, mas matéria-prima para próximos movimentos? Essa sofisticação na relação com recursos financeiros não vem de educação formal em finanças. Vem de uma compreensão mais profunda sobre o que realmente importa na vida. E, ironicamente, quem alcança essa compreensão tende a acumular muito mais dinheiro do que aqueles obcecados por ele, porque não comete os erros emocionais que destroem a maioria das fortunas incipientes. O sinal seguinte está na construção de redes sem bajulação. Maquiavel era mestre em analisar alianças. Sabia que poder isolado é frágil, mas também que alianças baseadas em subserviência são ilusórias. O príncipe eficaz constrói relações baseadas em interesse mútuo claro, não em adulação. Quem vai ficar rico conhece essa dinâmica instintivamente. Observa valor que pode oferecer antes de pedir favor. Constrói reputação de entrega consistente. Não está sempre pedindo, está frequentemente oferecendo de forma que cria obrigação natural. Gracian dizia que a melhor forma de obrigar alguém é deixá-lo em débito moral, mas de modo que ele não se ressinta da dívida. É arte delicada. Exige generosidade estratégica, não transacional. A pessoa que ajuda sempre esperando retorno imediato e equivalente transforma tudo em comércio vulgar. A que ajuda estrategicamente, plantando sementes em solo fértil, sabendo que algumas darão fruto e outras não, mas que no agregado construirá uma rede de pessoas que naturalmente querem retribuir, essa pessoa está jogando o jogo maquiavélico real. E você pode observar isso. Quem está construindo poder silencioso tem rede de contatos que funciona organicamente. Quando precisa de algo, não precisa suplicar favores forçados. As pessoas naturalmente querem ajudar, porque a conta de reciprocidade está positiva. Porque há respeito mútuo genuíno, não hierarquia artificial. Existe também o sinal temporal na forma como alguém pensa sobre construção. Sêneca observava que não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Maquiavel pensava em termos de legados, de estruturas que sobrevivem ao fundador. Quem vai ficar rico não está apressado de forma ansiosa, mas também não está procrastinando de forma covarde. Há um ritmo próprio, uma noção de tempo estratégico. Essa pessoa planta carvalhos, sabendo que só verá sombra parcial, mas que a sombra completa existirá. Pensa em décadas onde outros pensam em trimestres. Mas também age hoje. Não adia início para momento perfeito que nunca chega. Essa combinação de paciência estratégica com urgência tática é rara. A maioria oscila entre ansiedade paralisante de querer tudo imediatamente e procrastinação perpétua disfarçada de planejamento cuidadoso. O meio-termo maquiavélico é diferente. Há clareza sobre direção de longo prazo. Há flexibilidade sobre caminho específico. Há ação constante em nível tático.
A paciência estoica com resultados que dependem de tempo. Quando você observa alguém que trabalha consistentemente sem desespero visível, sem necessidade de validação constante, mas também sem letargia ou dúvida paralisante, você está vendo esse equilíbrio raro em ação. A capacidade de trocar de contexto sem perder identidade é outro marcador sutil. Jung explorou a ideia de persona, as máscaras sociais que usamos em diferentes contextos. A maioria das pessoas tem duas falhas aqui. Ou são rígidas demais, incapazes de adaptar comportamento a diferentes ambientes, o que gera atrito social constante. Ou são fluidas demais, camaleões sem centro, que se perdem completamente e acabam sem identidade real. Maquiavel aconselhava o príncipe a aprender a não ser bom quando necessário, mas não perder de vista objetivos fundamentais. É a adaptabilidade com ancoragem. Quem vai ficar rico transita entre mundos diferentes com facilidade desconcertante. Fala com acadêmicos e com operários, com velhos e jovens, com conservadores e progressistas, não por falsidade, mas por capacidade de encontrar frequência comum sem trair princípios fundamentais. Há um núcleo estável de valores e objetivos, mas há também flexibilidade de expressão, de linguagem, de ênfase. Essa sofisticação social não é manipulação vazia. É reconhecimento de que realidade social é feita de múltiplas camadas e eficácia exige fluência em múltiplas linguagens. O rígido se quebra. O sem forma se dissolve. O que possui forma interna, mas flexibilidade externa, conquista. Há ainda o sinal da curiosidade dirigida. Nietzsche falava do espírito livre, aquele que questiona tudo. Mas Maquiavel, sendo mais pragmático, questionava com propósito. Quem vai ficar rico faz perguntas melhores. Não se perde em curiosidade difusa sobre tudo e nada. Tem áreas de interesse profundo onde mergulha obsessivamente. E tem curiosidade tática sobre qualquer coisa que possa afetar seus objetivos. Essa combinação cria especialização profunda em poucos domínios e competência suficiente em muitos outros. A pessoa renascentista moderna não sabe tudo sobre tudo, isso é impossível, mas sabe muito sobre seu núcleo de poder e sabe o suficiente sobre periferias relevantes para não ser surpreendida ou enganada facilmente. Você nota isso quando alguém faz uma pergunta que corta direto ao âmago de um problema, quando não aceita respostas superficiais. Quando demonstra ter pensado sobre as implicações de segunda e terceira ordem de uma decisão que outros ainda estão considerando apenas superficialmente. Essa profundidade de análise não vem de inteligência bruta necessariamente. Vem de hábito cultivado de pensar além do óbvio, de questionar premissas, de procurar o que está escondido sob o declarado. A forma como alguém consome informação também revela muito. Vivemos inundados de dados, opiniões, conteúdos. A maioria se afoga nesse oceano ou se torna dependente de algoritmos que decidem por eles o que ver. Quem vai ficar rico constrói dieta informacional deliberada. Não está nas redes sociais o dia todo, mas também não está desconectado da realidade. Há consumo seletivo, intencional. Há fontes primárias onde possível, não apenas interpretações de terceiros. A diversidade de perspectiva, sem relativismo paralisante. Maquiavel lia os antigos, conversava com contemporâneos, observava diretamente. Construía síntese própria. Não aceitava dogma pronto. Essa independência intelectual é marca de quem construirá poder real, porque decisões baseadas em compreensão profunda e própria são sistematicamente superiores a decisões baseadas em repetição de sabedoria popular ou opinião majoritária. A maioria está errada sobre a maioria das coisas importantes, precisamente porque se baseia em pensamento de rebanho. Quem se destaca necessariamente pensa diferente. E para pensar diferente com acerto, precisa construir compreensão diferente. E isso exige curadoria rigorosa de input informacional. O próximo sinal está na relação com risco. Freud poderia analisar como instinto de morte e pulsão destrutiva. Maquiavel via mais pragmaticamente. Risco é elemento inevitável de qualquer empreitada de poder. E a questão não é evitá-lo, mas calibrá-lo. Quem vai ficar rico não é temerário nem covarde.
Não aposta tudo em um único lance, como jogadores compulsivos, mas também não paralisa diante de incerteza, como neuróticos temerosos. Há uma sofisticação em análise de risco que permite movimento mesmo sob neblina. Essa pessoa compreende que certeza total é ilusão, que esperar condições perfeitas é garantir inação perpétua, mas também entende que risco tolo é diferente de risco calculado. A diferença? Risco calculado preserva opções. Mesmo no fracasso, deixa a possibilidade de tentar novamente. Risco tolo é a aposta existencial que, se falha, elimina jogador do jogo permanentemente. Quando você observa alguém que se move com confiança em ambientes incertos, mas nunca se expõe à ruína total, está vendo essa calibração em ação. É a postura do jogador profissional versus o amador. O amador joga para a emoção do momento. O profissional joga para estar no jogo amanhã, e depois de amanhã, e 1000 amanhãs depois, porque compreende que riqueza real vem de longevidade, não de sorte pontual. A capacidade de negociar sem revelar desespero é outro sinal revelador. Todo mundo negocia constantemente, a maioria apenas não percebe. Salário, relacionamentos, tempo, recursos. Negociação é a estrutura fundamental de interação humana quando não há hierarquia absoluta imposta. E Maquiavel, observador de tratados e alianças, sabia que o desesperado sempre perde. Não porque o oponente seja mais forte, mas porque desespero é fraqueza visível que convida à exploração. Quem vai ficar rico negocia de posição de força mesmo quando não tem todas as cartas. Como? Através de alternativas reais ou percebidas, através de capacidade demonstrada de afastar-se da mesa, através de paciência que indica não haver pressão temporal absoluta. Gracian aconselhava nunca mostrar-se completamente, sempre manter algo em reserva. Na negociação, isso significa nunca parecer que você precisa daquele acordo específico mais do que a outra parte, mesmo que precise. Especialmente se precisa, porque o momento que você revela dependência total é o momento que perde qualquer poder de barganha. Observe como alguém negocia algo importante. A ansiedade transparente, concessões rápidas demais, justificativas excessivas, ou a calma, alternativas mencionadas casualmente, disposição aparente de caminhar se termos não forem satisfatórios. Essa performance, e é performance no sentido estratégico, não pejorativo, separa quem acumula recursos de quem é constantemente explorado em trocas desiguais. Existe também o sinal da responsabilidade assumida sem vitimização. Os estoicos eram obcecados com dicotomia do controle. O que está em seu poder versus o que não está. Toda a energia gasta em lamentar o que não se controla é desperdício. Maquiavel diria algo similar em termos mais crus. Queixar-se é admitir impotência. Quem vai ficar rico não gasta energia em lamento. Quando algo dá errado, e sempre dá, há um momento breve de avaliação e então movimento corretivo. Não há narrativa elaborada de como o mundo é injusto, como outros trapacearam, como circunstâncias conspiraram. Pode tudo isso ser verdade. Frequentemente é, mas é também irrelevante. A única questão estratégica relevante é, dado onde estou agora, qual meu próximo movimento ótimo? Vitimização, mesmo quando justificada factualmente, é veneno psicológico. Corrói a agência. Transforma você de ator em espectador de sua própria vida. E espectadores não ficam ricos, por definição. Quando você observa alguém que passou por dificuldade real, injustiça genuína, má sorte objetiva, e mesmo assim não está preso em narrativa de vitimização, mas focado em construção, você está vendo resiliência do tipo que constrói impérios. Não é falsa positividade ou negação da realidade. É reconhecimento estoico de que minha resposta ao evento importa mais que o evento em si. A forma como alguém ensina ou compartilha conhecimento também revela muito. Há duas posturas extremas e uma rara postura intermediária. Alguns guardam conhecimento com avareza paranoica, temendo que compartilhar diminua sua vantagem. Outros distribuem tudo gratuitamente, sem discernimento, esperando vagamente que generosidade indiscriminada seja recompensada. Maquiavel aconselhava o príncipe a ser generoso estrategicamente, não universalmente.
Quem vai ficar rico compartilha conhecimento de forma que constrói reputação e rede, mas não compartilha tudo com todos. Há discernimento sobre o que, para quem, quando. Há entendimento de que ensinar alguém que usará mal o conhecimento é irresponsável, que ensinar alguém que não está pronto é desperdício, que ensinar alguém que usará contra você é suicida. Mas também há compreensão de que conhecimento não se deprecia ao ser compartilhado. Em muitos casos, se valoriza. Que reputação de generosidade inteligente atrai oportunidades. Que elevar outros estrategicamente pode criar alianças poderosas. Quando você vê alguém que ensina livremente, mas não tolamente, que tem critérios claros sobre aprendizes, mas não é mesquinho, que constrói legado através de outros sem perder posição própria, você está vendo sofisticação maquiavélica aplicada à economia do conhecimento. Há ainda o sinal na gestão de atenção pública. Vivemos era de exposição constante, onde muitos confundem visibilidade com poder. Maquiavel teria rido disso. Visibilidade sem poder é apenas alvo. Poder sem visibilidade excessiva é ideal, permite movimento sem escrutínio constante. Quem vai ficar rico compreende essa dinâmica. Não está escondido completamente, isso impede certas oportunidades. Mas também não está exposto completamente, isso cria vulnerabilidades. Há modulação inteligente, visibilidade quando serve propósito, discrição quando exposição seria custosa. As pessoas mais poderosas que você provavelmente nunca ouviu falar, e essa é precisamente parte de seu poder. Podem mover-se sem que cada movimento seja analisado, criticado, copiado. Enquanto influenciadores digitais brigam por atenção efêmera de massas, jogadores reais de poder constroem influência profunda em círculos pequenos e relevantes. Quando você nota alguém que poderia ter muito mais exposição pública dado seu nível de realização, mas deliberadamente mantém perfil calculadamente baixo, você pode estar vendo estratégia maquiavélica de invisibilidade seletiva. Ou quando vê alguém que usa exposição pública de forma instrumental para objetivo específico e então se retrai, não por timidez, mas por economia de atenção. Atenção é recurso finito. Gastá-la em plateias irrelevantes é erro estratégico fundamental. O penúltimo sinal que abordaremos está na relação com o tempo pessoal. Schopenhauer observava que o homem vulgar vive externamente, busca constantemente distração, foge de si mesmo. O homem superior cultiva a riqueza interior, suporta e até valoriza solidão. Maquiavel não falava muito sobre vida interior, mas certamente reconhecia valor de reflexão estratégica sem ruído externo. Quem vai ficar rico protege tempo de solidão. Não solidão de isolamento patológico, mas solidão produtiva de reflexão, planejamento, estudo. Essa pessoa não precisa estar constantemente em eventos sociais, não sofre de ansiedade quando está sozinha, não preenche cada segundo com entretenimento passivo. A capacidade de sentar com próprios pensamentos e fazer trabalho mental profundo. Em mundo que conspira constantemente para fragmentar a atenção, essa capacidade se tornou superpoder raro. Trabalho profundo, conceito de valor, mas termo que evitaremos por ser estrangeirismo, essa capacidade de mergulhar em problema complexo por horas sem distração se tornou vantagem competitiva enorme, e essa capacidade se cultiva em solidão deliberada. Quando você observa alguém que recusa convites sociais sem culpa, que desaparece por períodos para trabalhar em projetos importantes, que não está eternamente disponível, mas também não está isolado, você está vendo gestão sofisticada de tempo e energia. Essa pessoa compreendeu que presença em todo lugar é presença em lugar nenhum, que dizer sim para tudo é dizer não para qualquer coisa importante. E, finalmente, talvez o sinal mais sutil e mais revelador de todos: a capacidade de mudar de opinião sem colapso de identidade. Ego frágil. Não pode admitir erro, porque confunde opinião com identidade. Ego robusto pode dizer estava errado, aprendi algo novo, agora penso diferente, sem sentir que está traindo a si mesmo. Maquiavel mudava de posição política conforme circunstâncias mudavam, não por falta de princípios, mas por compromisso maior com eficácia que com consistência aparente. Quem vai ficar rico demonstra essa flexibilidade cognitiva. Não é volúvel ou sem princípios.
há núcleo de valores fundamentais que permanece estável, mas há também disposição de atualizar crenças sobre como o mundo funciona quando evidência contradiz modelo anterior. Essa humildade intelectual combinada com confiança pessoal é rara porque exige que você segure duas tensões simultaneamente. Precisa acreditar suficientemente em suas ideias para agir com convicção, mas precisa duvidar suficientemente de suas ideias para permanecer aberto à revisão. Maioria resolve essa tensão escolhendo um lado, ou se torna dogmático, defendendo crenças mesmo contra a evidência contrária, ou se torna relativista, incapaz de comprometer-se com qualquer posição. O caminho maquiavélico é diferente. Há compromisso tático com ideias atuais. Há abertura estratégica para a evolução dessas ideias. Quando você vê alguém que mudou posição sobre algo importante e pode articular exatamente por que mudou, sem defensividade ou vergonha, você está vendo maturidade intelectual que correlaciona fortemente com capacidade de acumular poder e riqueza. Porque essa pessoa está jogando para aprender, não para estar certo. E no longo prazo, quem aprende mais rápido, vence. Agora que destrinchamos esses sinais, a pergunta que permanece é: quantos deles você reconhece em si mesmo? E mais importante, quantos deles você reconhece naqueles ao seu redor que estão silenciosamente construindo poder, enquanto outros fazem barulho? Maquiavel não estava interessado em moralizar sobre como o mundo deveria ser. Estava interessado em descrever como o mundo realmente é. E o mundo real recompensa não os mais barulhentos, não os mais visíveis, não os mais confiantes em aparência superficial. Recompensa aqueles que possuem estrutura interna sólida, que compreendem dinâmicas de poder, que jogam jogo longo enquanto outros queimam energia em performances de curto prazo. Os sinais que exploramos não são truques ou técnicas que você pode imitar superficialmente. São manifestações de transformação mais profunda na forma como você vê mundo e seu lugar nele. Você não pode fingir adiamento de gratificação genuíno. Não pode performar pensamento sistêmico sem realmente pensar sistemicamente. Não pode simular flexibilidade cognitiva sem realmente estar disposto a mudar de ideia. Esses sinais são sintomas de cura mais fundamental. Cura de ansiedade crônica que faz pessoas buscarem validação externa constante. Cura de ego frágil, que não suporta ser contrariado. Cura de pensamento mágico que espera sucesso sem esforço estratégico sustentado. A verdade maquiavélica, a verdade que incomoda porque não oferece consolo fácil, é que maioria nunca ficará rica precisamente porque carece dessas características fundamentais e não está disposta a fazer trabalho interno necessário para desenvolvê-las. Preferem acreditar que riqueza é questão de sorte, de conexões que não têm, de oportunidades que nunca chegaram. Essa narrativa protege ego, mas condena à impotência perpétua. Reconhecer que riqueza é largamente resultado de características psicológicas específicas e escolhas estratégicas consistentes é simultaneamente assustador e libertador. Assustador porque coloca responsabilidade em você. Libertador porque significa que não está à mercê de forças totalmente externas. Há graus de liberdade. Há espaço para agência. Os sinais silenciosos que exploramos são todos cultiváveis. Não facilmente, não rapidamente, mas possível para quem está disposto a fazer o trabalho. E trabalho aqui não é simplesmente esforço bruto. É esforço direcionado. É autoanálise honesta e brutal. É confronto com próprias ilusões confortáveis. É construção paciente de hábitos que, compostos ao longo de anos, produzem transformação radical. Maquiavel escreveu: "O príncipe não para todos os homens, mas para aqueles capazes de ler sem ilusões, de ver poder nu sem recuar horrorizado ou fascinado demais." Escreveu para aqueles dispostos a jogar o jogo como realmente é, não como gostaríamos que fosse. Os sinais silenciosos de quem vai ficar rico são sinais de quem compreendeu o jogo, de quem parou de lutar contra a realidade e começou a trabalhar com ela, de quem substituiu indignação moral por estratégia eficaz. Isso não significa abandono de ética. Significa reconhecimento de que ética ineficaz não ajuda ninguém, especialmente não você. Que moralismo impotente é luxo de quem desistiu de poder real.
que verdadeira virtude, no sentido de excelência em ação, exige compreensão sofisticada de como o mundo funciona e disposição de operar dentro dessas regras, enquanto potencialmente trabalha para mudá-las onde possível. Então, olhe ao redor com novos olhos. Procure não ostentação, mas contenção estratégica. Não palavras, mas silêncios calculados. Não reações emocionais, mas respostas medidas. Não vitimização, mas responsabilidade assumida. Não rigidez, mas flexibilidade com ancoragem. Esses são marcadores de quem está no caminho. E se não os vê em si mesmo ainda, agora você sabe pelo menos o que procurar, o que cultivar. O mapa foi desenhado. O território continua difícil, mas você não pode atravessar território que não consegue enxergar. Maquiavel nos deu olhos para ver poder como realmente funciona, não como dizem que funciona. Use esses olhos, reconheça os sinais, cultive-os em si mesmo e observe como o mundo começa a responder diferentemente a você. Não imediatamente, não magicamente, mas inexoravelmente. Porque você terá se tornado o tipo de pessoa que atrai poder e recursos naturalmente, não por manipulação grosseira, mas por alinhamento profundo entre estrutura interna e demandas de realidade externa. Se você chegou até aqui, se essas palavras ressoaram como reconhecimento de verdades que você já suspeitava, mas não tinha linguagem para articular, então você está pronto para o próximo nível dessa jornada. Está pronto para parar de ser espectador, comentando sobre poder, e começar a ser ator construindo poder. E o primeiro passo é sempre reconhecimento. Reconhecimento de onde você realmente está, sem ilusões confortáveis. Reconhecimento de quanto trabalho interno ainda precisa ser feito. Reconhecimento de que caminho é longo, mas cada passo conta. Os sinais silenciosos não aparecem da noite para o dia. São resultado de 1000 pequenas escolhas acumuladas. Cada vez que você adia gratificação estrategicamente. Cada vez que observa padrão em vez de se perder em detalhes. Cada vez que escolhe silêncio sobre tagarelice. Cada vez que ignora provocação irrelevante. Cada vez que extrai lição de fracasso em vez de apenas sofrer com ele. Cada uma dessas escolhas é investimento. Investimento em tornar-se tipo de pessoa que o futuro rico exige que você seja. A palavra que quero que você escreva nos comentários, a palavra que cristaliza todo esse raciocínio estratégico, toda essa filosofia maquiavélica de poder silencioso e construção calculada, é estrutura. Escreva estrutura nos comentários, porque é isso que separa quem fica rico de quem apenas sonha com riqueza. Não é talento isolado, não é sorte pura, não é conexão mágica. É a estrutura interna sólida que sustenta a construção externa. É a arquitetura psicológica que permite acumular sem desmoronar. É fundação filosófica que torna a riqueza consequência natural, não acidente improvável. Estrutura é a palavra. Reconheça sua importância, cultive-a deliberadamente e observe como sinais silenciosos começam a emergir naturalmente de você, atraindo aquilo que toda estrutura bem construída atrai: solidez, durabilidade e crescimento inexorável.